Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de matemática. Por favor, abra o livro na página 71. Hoje nós vamos fazer as atividades do ponto de chegada. Vamos lá. Quando dividimos um inteiro em partes iguais, podemos encontrar frações desse inteiro. O inteiro pode ser uma figura, um bolo, um terreno, entre outros. Podemos também encontrar frações de determinada quantidade. Para isso, dividimos a quantidade total em partes iguais e verificamos na fração o número de partes do inteiro que devem ser consideradas. Número 1. Os termos de uma fração são o numerador e o denominador. O numerador ou denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. E o numerador ou denominador indica quantas partes devem ser consideradas na representação da fração. Então, esses dois buraquinhos aqui devem ser preenchidos com a palavra numerador ou denominador, tá bom? Número 2, complete o quadro. Então, eu tenho aqui uma coluna com as figuras, uma coluna com a fração com algarismos, e uma coluna com a fração por extenso. Vocês vão completar o buraquinho ou pintar, no caso, as figuras que não estão coloridas, tá bom? Então, vocês coloquem a fração onde falta a fração, o escrito por extenso onde falta o escrito por extenso e pintem a figura que não foi colorida, tá bom? Agora, vamos para a página 72. 3. Nos itens a seguir, você vai trabalhar com fração de uma figura. Desenhe um retângulo, divida-o em 10 partes iguais e pinte 6 delas. Então, vocês vão desenhar aqui um retângulo, vão dividir esse retângulo em 10 partes e vão colorir 6, ok? Letrinha B. Que fração do retângulo você pintou? Escreva usando algarismos e por extenso. Então, vocês vão escrever a fração do retângulo que vocês pintaram. E em cima, quantos quadradinhos eu pintei, e embaixo, o número total de quadradinhos daquela figura, tá ok? E depois escrever por extenso, tá bom? Número 4. Para responder as perguntas a seguir, considere um inteiro formado por 28 palitos, tá bom? Então, nesse inteiro tem 28 palitos. Esse inteiro pode ser dividido em 5 partes iguais? Justifique. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer uma continha de dividir, tá bom? Vocês vão dividir 28 por 5 e vão ver se essa continha é exata, tá? Se for exata, justifica. Se não for exata, também justifica. Se pode ser dividido em 5 partes iguais, sim ou não e por quê, tá bom? Agora, nós vamos para a letrinha B. Esse inteiro pode ser dividido em 4 partes iguais? Que fração representa cada parte? E quantos elementos há em cada parte? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão usar desenhos, tá? Vocês vão fazer 28 palitos, vão formar 4 grupinhos desses 28 palitos e vão responder quantos elementos há em cada parte, certo? Então, o que vocês vão fazer, gente? Fez os 28 palitos, dividiu esses palitos em 4 grupos, tá? Aí vem a primeira pergunta, que fração representa cada parte, tá? Então, vocês vão pintar um grupo. Se eu vou pintar um grupo dos 4 que foram divididos, que fração é essa aí? E quantos elementos há em cada parte? Quantos palitos tem dentro de cada grupo, tá bom? É isso que vocês vão responder aí na letrinha B. Agora, letrinha C. Esse inteiro pode ser dividido em sétimos. Que fração representa cada parte? E quantos elementos há em cada parte? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão fazer 28 palitos,
vão fazer 7 grupos com esses 28 palitos. Vão pintar uma parte, porque está perguntando que fração representa cada parte. Se eu pintei uma das 7 partes que são divididos, que foram divididos esses grupinhos, que fração eu tenho? E quantos elementos há em cada parte? Quantos palitos vai ter dentro de cada um dos meus 7 grupinhos? Tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer dúvida me chamem.